agora sim a gente começa a programação desse nosso segundo dia. A gente preparou uma novidade aqui para vocês esse ano, uma programação muito especial, que é o primeiro Congresso Latino-Americano de Varejo do Pescado. A gente chamou especialistas do setor, grandes referências, representantes de grandes marcas também, para virem aqui no palco dividir a experiência deles com vocês. Tenho certeza que o conteúdo aqui vai agregar em muito nos negócios de vocês hoje. Estamos muito ansiosos por esse novo conteúdo aqui na Seafood e a gente espera que vocês também. A gente acha assim que vocês vão aproveitar muito esse conteúdo de hoje. A gente vai começar com uma palestra sobre como as inteligências artificiais estão modificando o marketing e a jornada do consumidor. A gente tem aqui o nosso top speaker do dia. Vamos receber aqui no palco o escritor, especialista em varejo e apresentador do VarejoCast, Caio Camargo. Venha para o nosso palco, por gentileza, Caio. Muito bom te receber aqui, abrindo essa nossa programação. Prazer demais. Muito obrigado. Obrigado Legal, mesmo. muito bom ter você abrindo o nosso novo congresso. Boa, vai dar lá. sorte para a gente. Vamos lá, pessoal. Tudo bem? Tudo bem? Vocês me escutam bem? Eu tenho por costume, não vou usar o fone, porque eu tô com o microfone, mas se tiver alguma falha de som, vocês me avisam aqui, tá? Levanta a mão. Fica um pouco mais confortável para falar. Pessoal, pode estourar aqui o... Vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Caio Camargo, sou especialista em inovação nos negócios, estou há 27 anos nesse mercado, mais especificamente falando do mercado de varejo, tá? Sou host, como fui apresentado aqui, do VarejoCast. Alguém aqui escuta o VarejoCast? Deixa eu ver. Opa, lá, obrigado. Ainda bem que eu trago quem me conhece, amigo. Dois também, ó. Ó, a gente tem um combinado aqui, tá? Quem não conhece o VarejoCast, tem que estar lá no Spotify. Você vai escrever a palavra varejo. Se o VarejoCast for o primeiro resultado que aparecer para vocês começam a escutar a gente, beleza? Bem, um combinado é uma aposta, prova de fogo. Brincadeiras à parte, aí meu sócio Fred Alecrim, a gente montou um podcast que hoje é o único podcast de varejo que está entre os 100 mais ouvidos de negócio do Spotify e seria um prazer ter vocês conosco. Também sou autor de um livro que chama-se Arroz, Feijão e Varejo, tá? E é um presente meu, um presente da Francal a todos vocês. Eles vão enviar por e-mail para vocês uma cópia digital desse livro. Olha que legal, para quem está participando aqui hoje. Legal? Bacana? Bom. E aí tem um combinado que eu sempre peço para vocês, @CaioCMGO aqui, para a partir de hoje a gente se seguir, se comunicar, se conectar a partir de lá, tá bom? E aí nosso papo a gente vai falar sobre IA aqui, mas eu acho que vocês estão cansados de tanto escutar IA em evento. Todo mundo só fala disso, de ferramenta o tempo todo. Estava conversando com minha amiga de um evento do ano que vem, que vai ter lá em Nova York, há 114 anos acontece esse evento. Falou que eu não aguento, é tudo sobre IA. Não é por isso. Só que a principal mudança da IA, pessoal, diferente do que a internet fala tanto para a gente vê tanto em rede social, não é pensar só nas ferramentas, que todo dia evoluem, mas a gente pensar nas consequências deste universo de IA que está acontecendo à nossa frente. E essa é a minha proposta com vocês, falar muito mais na questão das consequências do que das ferramentas, tá? Primeira delas, eu quero tirar vocês do escopo do meu negócio e a gente olhar o mundo como um todo, como é a transformação que está passando pelo mundo. Essa transformação hoje eu chamo de algoritmocracia, ou algoritmocracia, se você preferir, tá? Então, acontece que quanto mais dados a gente está tendo, de tanto universo digital, transformação digital, tudo que a gente trabalha hoje no campo digital, as informações, mais a gente precisa da internet. E quando a gente fala de inteligência artificial, é a ferramenta que ajuda a gente a extrair as ações desse monte de informações que estão com a gente, tá? E é legal brincar com isso, que eu uso a metáfora da Lua. Lá nos anos 60, final dos anos 60, a disputa entre países, né, entre capitalismo e socialismo e tudo mais, era quem iria pisar primeiro na Lua. Né? E tecnicamente falando, se fosse um país socialista, o socialismo ia vencer, reinar, e se fosse um país capitalista, o capitalismo iria reinar sobre isso. Só que a Lua era um ponto limitado. Uma vez que alguém atingisse aquele objetivo, o primeiro, a finca da Lua, estava estabelecido que era um primeiro, não era mutável. A gente está numa corrida hoje sobre inteligência artificial. E a questão da inteligência artificial hoje é que ela não é limitada. A todo momento, alguém finca uma bandeira e cria algo, como foi criado o ChatGPT há 3 anos atrás, e a todo momento que vocês abrem a internet, tem alguém dizendo que há uma coisa melhor do que existia na semana passada. O tempo todo está sendo criado coisas novas. Então,
Nesse momento, todo mundo e todos os países, Ocidente e Oriente, por exemplo, estão batalhando para saber quem tem a melhor IA do mundo. Tá? E a gente vê isso. Por quê? A inteligência artificial é o novo capital. Não é mais o petróleo. O que a gente está falando hoje é que o país que tiver a IA mais utilizada por todos nós, vamos supor que a gente realmente adote daqui para frente só o ChatGPT como principal ferramenta. Todos os nossos dados vão estar no ChatGPT. O ChatGPT vai ser a ferramenta que vai conhecer sobre o mundo todo, controle dos dados, das informações, transações bancárias, né, os Excels, as fórmulas, coisas que você fala da tua empresa, vão estar no banco de dados de uma inteligência artificial de um país, como de uma empresa como o ChatGPT. Então, nesse exato momento, outras IAs estão sendo lançadas. Não sei se vocês viram essa semana, né, a Sisi, né, que é do pessoal do Baidu, também já começando a tomar corpo, forma, as pessoas usando ela como um outro chat. Né? Então, a hora é NVIDIA, a hora é ChatGPT, a hora é o DeepSeek, que a gente viu no começo do ano, lá da China. Então, assim, a história é, qual vai ser a IA que vai prevalecer no mercado? Qual vai ser a IA que vai ser mais utilizada, certo? É só para mostrar isso aqui para vocês, o exemplo dessa balança. Embora a gente esteja em outras discussões político-econômicas nesse momento, um turbilhão lá de taxas e tudo mais, a hora que abaixar a poeira dessa história, e vai baixar rápido essa conversa. Nós vamos voltar para essa conversa da inteligência artificial. Ela já começou, já se olhar os jornais, já tem muita conversa voltando nesse bastidor. Mas é só para lembrar o que aconteceu com a NVIDIA no começo do ano, quando lançou o DeepSeek. Ela quase foi à falência, quase quebrou ali, derrubou um monte. Nesse exato momento, não está no meu slide, mas a questão da taxação, a China está abdicando de comprar qualquer chip da NVIDIA. Certo? Então isso vai provocar uma outra revolução lá. Por quê? Quer controlar toda a informação, quer ter toda a IA. Então a gente está passando por um momento grande disso. E aqui é só para usar uma frase do Trump, para mostrar como esses países veem a importância de garantir que a IA deles seja melhor. Essa é uma frase ainda de um distante julho. Julho é um mês que estava aqui do lado da gente, mas parece que já faz tanto tempo, né? Ele falou, ó, nós somos a nação que inventou a lâmpada, o telégrafo, o telefone, o chip de computador, o celular, o GPS e até mesmo a internet. Basicamente inventamos tudo e agora a IA. Nós inventamos a IA. Eles querem tomar para eles o papo da IA. Vocês estão entendendo a importância disso no bastidor? Não é sobre a ferramenta que você usa para fazer texto, a ferramenta que você usa para fazer videozinho engraçado na internet. É sobre quem vai controlar a principal ferramenta que usa os dados do mundo inteiro. Esse é o controle que a gente está falando nessa história. Tá, legal, quer entender o mundo, mas vamos falar um pouco de ferramenta, né? Quais são as mudanças em relação à ferramenta? Quando a gente fala de negócios, tá? Primeiro que a gente fala o seguinte, frase do Scott Galloway, que eu adoro esse cara. Ó, inteligência artificial é o Ozempic das empresas. O que significa? É a ferramenta, é o meio para você tirar desperdício, né? Falta de produtividade. É a ferramenta que ajusta qualquer empresa hoje em termos de produtividade. Esse seria o foco. A gente vai até falar um pouquinho do dinheiro que está se perdendo nisso hoje. Tá? Mas o fato é que o foco seria a gente trabalhar para você ter mais produtividade com inteligência artificial. E você deve estar cansado de toda semana, se você gosta de IA, se você está buscando ferramentas, você deve estar seguindo ali influenciadores que falam de ferramentas o tempo todo, você não aguenta mais escutar toda semana, agora o ChatGPT morreu. Agora aquela ferramenta de vídeo lançada tem uma melhor. Agora ninguém mais vai usar aquela lá. A semana inteira você vê isso, todo dia, toda semana tem alguém berrando isso com você, tá? Por fim, a questão é o seguinte, a gente tem que tomar muito cuidado. Ninguém mais aguenta o papo da melhor IA de todos os tempos da última semana, como diria a música dos Titãs. Ninguém mais aguenta isso. E para qualquer negócio, para qualquer profissional, se você começar a olhar o tempo todo, qual é a ferramenta nova, deixa eu usar a ferramenta nova, e não se aperfeiçoar em nenhuma ferramenta que você já vinha trabalhando há algum tempo, ou na semana passada, tanto faz, o fato é o seguinte, é impossível acompanhar as novidades em termos de inteligência artificial. Todos os dias tem ferramenta nova. Estamos falando até que a gente vai estourar uma bolha de IA daqui a pouco, mas hoje as empresas estão focadas em lançar ferramentas, plataformas, coisas com IA. Então é impossível você seguir sozinho e tentar pegar qual é a última ferramenta do momento. Não dá para fazer isso, tá? Pior que ser impossível de acompanhar, é altamente improdutivo. Se todo momento você está começando a usar alguma coisa, você não se torna muito bom em nada. E a questão é que se você pegar uma ferramenta, a gente vai abrir isso aqui com vocês daqui a pouco, se você pegar uma ferramenta, estudar ela a fundo, eu consigo ter quase os mesmos resultados que qualquer outra ferramenta que estão falando no mercado.
Eu falo para vocês, mesmo depois de 3 anos, 98% das coisas que eu faço hoje em termos de inteligência artificial é com o ChatGPT. Eu não abdiquei dele, me tornei bom com ele, entendi como constrói prompts, eu tiro ações, eu tiro resultados dele. Você não precisa trabalhar com 100 ferramentas. Isso é improdutivo. Isso torna vocês improdutivos, porque a cada momento tem que trocar a linguagem, o que eu faço, como é que funciona essa, como é que eu peço para essa. Então, assim, é encontrar a ferramenta mais adequada para vocês, tá? E aí o terceiro ponto, que é de suma importância, tá? Tomem cuidado com as propagandas. Nem tudo é tão bom quanto parece. Isso aqui é uma brincadeira que eu fiz no começo do ano ainda. Talvez as ferramentas hoje estão até um pouquinho melhores, elas vão avançando rápido. Esse é um cuidado que você tem que ter. Talvez uma ferramenta que não funciona tão bem para você hoje, daqui 3 meses ela mudou uma atualização, ela pode estar melhor. A gente tem que dar chance para o novo olhar sempre, mas toma cuidado. Eu peguei uma ferramenta que falavam que já editava fotos. Não, agora o Photoshop morreu. É só você pedir e ele vai editar a foto para você. Eu tirei uma foto minha lá de boina, que eu adoro usar boina, não sei porque eu uso muita boina, certo? Tem uma questão que me falta aqui, o topete, o penteado. Mas eu falo, troca meu chapéu por um chapéu amarelo. Coisa simples, esse é o resultado. Aí eu falei, não, não pode ser, acho que eu não pedi direito. Deixa eu pedir. Aí comecei a redesenhar o prompt, pedi novamente, não corrija. Eu quero que o chapéu seja trocado com o chapéu cinza, pelo chapéu de cor amarela. E esse foi o resultado. Vocês já tiveram esse tipo de experiência? Deixa eu ver, levanta a mão quem já teve essa experiência ruim. Todos nós tivemos, né? Então, e aí você vê o vídeo que alguém faz para vender essa ferramenta para você, é maravilhoso, parece filme de Hollywood. Só que ninguém entende que a pessoa passou 4 dias, uma semana, mês, para produzir aquilo com qualidade, tentativas e erros. Você só está vendo o último extrato daquilo, o que deu certo. Você não está vendo as outras 999 tentativas que falharam. E aquilo é vendido para você como algo perfeito. Vai lá, instala, paga, você vai começar a usar e vai ser maravilhoso. Não é. E sabe por que não é? Porque a gente ainda é pé de raso, a gente não sabe como extrair o melhor da ferramenta. Então, a questão da produtividade está nisso. De aprender a ser produtivo com uma ferramenta. Não é só sobre aprender ela, a gente vai falar daqui a pouco em cima disso, tá? Tanto que a gente vive hoje, né? Tem uma expressão conhecida no mundo da inovação, que é o FOMO. É o Fear of Missing Out. O medo de perder o bonde, medo de ficar de fora da corrida. E a gente tem esse medo. As coisas acontecem numa velocidade tão impressionante na nossa frente, que de repente o que eu falei, uma notícia de uma semana parece que é uma notícia velha, né? Nos anos 80 a gente assistia o jornal, no final do dia você pegava o compilado da notícia. Hoje quando você está de noite assistindo o jornal, aquela notícia que você lê 8 horas da manhã no portal, está velha a notícia já. Então a gente vive hoje o que a gente chama de FOMO, Fear of Missing Out. E neste mundo da IA, é tanta coisa acontecendo, é tanta discussão acontecendo, que eu acho que nem FOMO é o termo certo. Eu acho que pode-se usar um FOMI. É o Fear of Missing the Next AI. É o medo de perder qual IA da vez. Você está lá super feliz, usando uma coisa, aprendeu um truque novo, a fazer um videozinho naquela ferramenta, aí daqui a pouco alguém fala, mas você está usando essa ainda? Eu acabei de aprender essa, cara, mas já tem a outra que é melhor. Então parece que a gente está sempre atrasado nesse bonde da inteligência artificial. Parece que isso é ruim para nós, para nossas empresas. Então a gente fica nessa pressa de ter sempre a coisa mais nova, ou não ficar ultrapassado, e esse não ficar ultrapassado está durante 2 dias, uma semana, uma loucura, né? Eu monto esses slides, pessoal, a cada uma semana, 2 semanas, tem que revisar eles. Porque mudou alguma coisa, uma conversa, uma tecnologia nova, tá? Tá mudando rápido. Então, como é que eu melhoro meus resultados, Caio? Já que você falou em produtividade, em qualquer ferramenta de IA. E aqui é qualquer ferramenta mesmo, tá? Eu não me prendo à ferramenta, ou como eu aperto o botão, que eu falo, mas como é que a gente tem que pensar quando a gente está com a inteligência artificial? E para falar sobre isso para vocês, eu vou usar uma metáfora que eu gosto muito. Eu vou falar sobre bolo. Bolo. Bolo de chocolate, bolo de fubá. Vamos supor que na rua que você mora, abriu uma casa de bolos novos, uma boleira nova, certo? E está todo mundo falando dos bolos incríveis que essa mulher vem criando, vem fazendo. Igual o papo da inteligência artificial e as ferramentas, né? Você vê o resultado, você fica curioso. E aí um dia, você resolve conhecer essa boleira. Está todo mundo falando que os bolos dela são maravilhosos, deixa eu lá entrar. Você entra na loja de bolo, olha para a boleira e fala, oi, tudo bem? Eu quero um bolo, tá? Amanhã eu venho buscar. E vai embora. Vocês concordam comigo? Que o bolo que eu imaginei e o bolo que a boleira entendeu, a chance de dar certo isso é praticamente nula. Mas a gente é teimoso. E a gente vai buscar o bolo no outro dia. Certo que a gente vai receber o bolo que a gente espera? Mas quando a gente chega lá, o bolo não tem nada a ver com o bolo que você estava esperando. Tem outro formato, outro sabor, não tem a cobertura, nada. A gente pode ter alguns caminhos ou atitudes aqui.
Uma delas é olhar para a boleira e falar, não sei quem falou que você fazia uns bolos bons. Eu pedi um bolo, sem nada a ver com o bolo que eu queria. Eu acho que quem falou sobre você está completamente enganado. Esse é um caminho. Agora, o segundo caminho é a gente olhar para a boleira, ter uma autocrítica daquilo que a gente fez e falar, eu acho que eu errei a mão aqui. Vamos começar de novo? Eu quero um bolo de chocolate, com uma camada de recheio, uma cobertura de chocolate assado, com um enfeitezinho assim, colocado num prato redondo, com tantos quilos, ou dando detalhes. Vocês concordam comigo que quanto mais detalhe eu der sobre o bolo que eu quero receber, a boleira vai conseguir compreender e me entregar exatamente o bolo que eu quero, sim ou não? Faz assim? Sim, certo? Por que nós estamos falando de bolo? Porque o grande avanço dessas ferramentas que a gente tem usado hoje, pessoal, é que ninguém precisa fazer uma escola de aprender o código, como usa, codificar, ou aprender a ferramenta, que botão que eu clico, que comando que eu faço. Na maioria delas, elas são ferramentas conversacionais. Mas a questão aqui, a gente precisa aprender a conversar com essas ferramentas. A gente está pedindo coisas imaginando que ela vai pensar por nós, e não é assim. Se você não for literal, não vai funcionar. E aí tem um truque bacana que eu quero mostrar para vocês. Vamos trazer essa conversa do bolo com a boleira para de fato como funciona uma ferramenta de inteligência artificial. A gente começa com o seguinte fato, se você for pedir o bolo para a boleira, ou seja, se você for entrar na ferramenta de IA, lá no ChatGPT, e for pedir algo para a ferramenta de ChatGPT, por exemplo, a gente chama isso de input. Input é quando você põe a sua ideia, o seu problema ali. Eu quero um bolo, assim, para o ChatGPT, eu quero um texto sobre tendência do varejo de pescado em 2026, né? Tá lá, esse é o input. Você pediu o bolo para a boleira, qual é o próximo passo da boleira? Ela vai preparar o bolo para você, vai preparar, bater a massa, pegar os ingredientes, assar. A IA tem esse processo também. O que a gente chama de processo é quando a IA está fazendo cálculo, está fazendo código, está fazendo leitura de documento para responder. Ela está tentando resolver o problema que você pôs para ela resolver. Isso chama de processo. Milésimos de segundo acontecendo isso, mas está lá fazendo o processo para você. Próxima fase, o bolo está pronto. Certo? A boleira terminou o bolo, ou seja, a IA terminou a resposta para você. Essa outra fase a gente chama de output, de saída, tá? É quando a IA faz a conclusão, o resultado daquilo que você pediu. Teu projeto, teu bolo está pronto aqui, tá? Qual é o maior erro, globalmente falando, mesmo depois de 3 anos, que a maioria das pessoas comete ao usar a inteligência artificial nos dias de hoje? Não importa a ferramenta, texto, imagem, vídeo, o que quiser. Elas param aqui. Param no output. Vocês já entenderam aqui comigo nessa conversa de bolo que quanto mais qualidade de input, quanto mais detalhes eu coloco aqui, melhor a resposta que eu recebo aqui. Quando eu faço oficina de IA, eu brinco com o pessoal, eu falo, olha, se você não recebeu o bolo que você quis, é porque você não soube pedir o bolo direito. Faltou alguma coisa, está muito clara, porque se você pedir de maneira clara, chega coisa clara para você. Mas se você pede superficialmente alguma coisa, chega alguma coisa superficial para você, tá? Lição básica, pessoal. A gente até no começo pensava assim, mas nenhuma inteligência artificial é um guru. Todas elas são assistentes, são estagiários e vão potencializar aquilo que você tem para oferecer para o mundo, no mercado. Ponto. Elas são assistentes na sua vida. Vamos pensar comigo. Esquece o papo da IA. O que é um estagiário na tua empresa? Estagiário é alguém que você delega uma responsabilidade. Ó, fulano, ó, vai lá e faz esse relatório para mim. Isso é delegar uma responsabilidade para um estagiário, para um assistente, certo? O que a gente faz, se fosse pessoas do outro lado, o que a gente faria? Quando o funcionário traz o relatório para você, o que você faz? Você supervisiona aquele relatório. E supervisionar, o que é? Olhar e falar, olha, isso aqui não está legal, isso aqui não está legal, isso aqui não está certo. O que a gente faz para o estagiário quando a gente pega esse documento? Te rabisca, revisa e fala para ele, vai lá e faça novamente esses erros. Corrija esses erros para mim, certo? E é exatamente isso que está faltando nesse desenho. Quando a gente recebe o relatório, o produto feito, ele não está perfeito para a gente. Falta 10% do que a gente queria, falta 5% do que você queria para estar perfeito, mas falta alguma coisa. Então a gente tem que fazer o quê? Palavrinha que vocês conhecem, pessoal. Feedback. A gente tem que fazer o feedback para a ferramenta. Feedback é o que vai tornar qualquer coisa que você faça com inteligência artificial muito melhor. A principal questão, a principal skill, a principal habilidade que a gente precisa aprender quando usa inteligência artificial, saber receber o resultado, julgar o resultado e jogar o resultado para frente. E com cuidado que a gente tem que ter competência para julgar aquilo.
Se eu pedir um relatório de medicina, eu sou formado em arquitetura e urbanismo, trabalho com inovação, eu não vou saber julgar se aquilo está certo ou não. Se aquilo está na lei, se aquilo está específico ou não. Mas dentro das nossas coisas, das nossas atividades, a gente consegue ter parâmetros para julgar, corrigir e pedir para ela avaliar. Tá? E a gente joga isso de volta para a ferramenta, certo? O que isso quer dizer? Quer dizer que se você hoje levava 1 hora para fazer um texto para o teu site, e até mais tempo do que isso, talvez se você pedir superficialmente um texto para a inteligência artificial, ela resolve em 30 segundos. Ah, eu quero fazer um texto para o meu site para as pessoas gostarem do meu produto ou comprarem este produto. Sai rápido a resposta, vocês já testaram isso. Mas o texto não está legal. Fazendo esse ida e volta, ida e volta, ida e volta de feedback e input que eu estou falando para vocês, talvez ao invés de 30 segundos, vocês levem 5 minutos. Parece muito tempo, quando eu falo de 30 segundos para 5 minutos. Mas, lembra-se, quando eu vejo uma operação sua que levava 1 ou 2 horas, e hoje você leva 5 minutos, eu não tenho um outro nome para isso que não seja produtividade. Mas é uma produtividade assertiva, correta. Depois vocês buscam na internet, não está nos slides, palavrinha da moda da semana passada. Work slop. Empresas grandes nos Estados Unidos estão perdendo até 10 milhões de dólares por ano, tá? Por questões de trabalhos mal resolvidos com IA. As pessoas automatizam as coisas, falam que está mais ou menos entregue e volta para trás e não funciona. E aí tem que fazer retrabalho. A gente acha que a gente é produtivo porque a gente fez em menos tempo, mas a gente tem que fazer retrabalho algumas vezes. Isso está dando problema para as empresas financeiro. Então o que era ser bom, começa a ser ruim para as empresas. Então toma cuidado com isso. Qual que é a lição que está nesse slide para vocês? Prestem atenção na empresa de vocês a partir de hoje, ou em tudo que está na tua volta. Eu garanto para vocês, tudo que é hoje no mundo um processo ou um output tem uma gigantesca chance de ser automatizado por tecnologias como inteligência artificial. Agora, pelo menos por enquanto, em 2025, eu posso falar isso. Tudo que é input e feedback são nossos valores. São as coisas que nós, como seres humanos, temos que ser cada vez melhores como ferramenta. Talvez depois de 3 anos a gente até fala. Lá no começo a gente achou que os designers de arte, os ilustradores iam sumir porque tinham IAs que faziam as artes. Hoje todo mundo entende que eles não vão desaparecer. Mas eles são os caras que não precisam mais clicar baldinho, lapisinho, ferramentinha para fazer o desenho. Eles ordenam, eles entendem, eles fazem input e feedback em ferramentas que pegam o processo. Eu vou resgatar um gatilho de memória de vocês para mostrar como tudo na nossa volta, que é processo, pode ser automatizado. O processo de output vai ser automatizado. Antigamente, quando não tinha internet, você tinha que sair daqui do AMB para uma cidade do interior que você não fazia ideia de como fazia para chegar naquela rua, naquela cidade do interior. Quando a gente não tinha internet, você tinha no porta-luvas do teu carro um guia 4 rodas. Você lembra disso? E o guia 4 rodas já era uma tecnologia de inovação, porque antes você tinha que abrir um mapa no carro gigante. Era um guia portátil que cabia no porta-luvas do seu carro e que era um porre de usar. Vocês lembram? A rua começa na H2, essa H2 vai na página agora 138, agora eu vou começar por baixo. Era um caos você fazer uma rota com aquilo. A internet, quando chegou no mundo, ela resolveu o processo. Eu não preciso mais abrir o mapa. O mapa está no GPS. Mas eu preciso ainda fazer o quê? Ainda preciso dirigir. Qual a tecnologia que veio? Eu não preciso mais dirigir. Tem um Tesla hoje que faz isso por mim. Tem um carro automático que eu ponho a rota, o carro está. Talvez, é uma brincadeira, uma suposta, né, uma suposição aqui, talvez a gente no futuro, tal como os filmes de ficção científica previam, a gente não precisa de carro. Um teleporte dá conta de levar a gente de ponto A a ponto B. O GPS, o transporte está lá. Vocês estão entendendo o que é a evolução do processo? Quer um jeito mais simples? Se tivesse um cálculo matemático comigo atrás aqui, ó, na lousa, com uma lousa, eu pedisse ajuda para vocês. Vocês vão pegar papel e caneta ou uma calculadora para me ajudar? Vocês vão pegar uma calculadora, porque é uma tecnologia que preparou que é um processo. Então entenda que tudo que na tua empresa é um processo, talvez seja ajustado ou otimizado por tecnologia, tá? Isso que a gente vê. Agora, tem uma diferença gigantesca entre usar e saber usar. Lembra que eu falei de você ser bom numa ferramenta? Se preocupar em testar melhor uma ferramenta? Está aqui. No começo dessa conversa de inteligência artificial, eu tenho um grupo de WhatsApp de amigos e empresários. Um amigo nosso, tem uma cervejaria aqui na Tatuapé, cervejaria do Soldado. Né? Pô, pessoal, vocês estão brincando com essas coisas de IA aí? Será que vocês conseguem fazer para mim uma foto de um soldado fardado tomando uma cerveja no final do dia? O descanso do guerreiro, assim, sabe?
Pode fazer? Então você quer uma cerveja, soldado, fardado, tomando, né? Tá fato. Aí nós fizemos, eu e meus amigos, cada um produziu uma coisa, e o resultado está esse aqui. Aqui eu produzi essa aqui em cima. Uma pior que a outra. Nenhuma dessas, se olhar os detalhes, é possível usar para comunicação de marketing. Todas elas têm algum defeito. Uma mancha, um mais dedo, lembra que sai com o dedo torto? Todas elas têm um recorte mal feito. Nenhuma delas dá para usar em modo de marketing. Lembrando, tá? Tudo que você cria como imagem hoje, desde que você não usa nada que exista, tipo o tênis da Nike, não tem direito autoral. Você pode colocar um banner, você colocar lá na fachada, você pode brincar com isso à vontade. Tua marca de pescado, você quer fazer propaganda, você pode fazer as artes com IA hoje, sem pagar direito autoral, estúdio, nada. Essa é a vantagem. E com esses resultados horríveis que a gente teve, um outro amigo nosso, Thomas Toagá, inclusive o filho do Claude Toagá lá do Que Maravilha, ganhou até prêmio ontem no Rio. Ele falou assim, cara, tem um cara aqui no Rio, Caio, e o cara é um fotógrafo. E ele usa todas essas conversas de fotografia, lente tal, abertura tanto, granulagem disso, filtro tal, para usar essa mesma ferramenta que vocês usam para criar resultados bem diferentes. Posso pedir para ele criar? Lembrando que isso tem quase 2 ou 3 anos, tá? Tem mais de 2 anos isso aqui, quase 3 anos já, tá? Que a gente fez essa imagem. Então, ferramentas hoje estão mais atualizadas, mas só para mostrar a linguagem. Do que a gente fez isso, em 6 minutos o cara fez isso aqui, ó. Com a mesma ferramenta. O que significa isso, pessoal? Significa que se eu desse para vocês aqui, esquece IA, deixa IA por fora da conversa. Para cada um de vocês eu desse uma telinha de pintura, um pincelzinho, o melhor possível, todos da mesma marca. Uma cartela de aquarela, todas da mesma marca para vocês. Cada um de vocês ia pintar um quadro diferente. Aqueles que têm aptidão em pintura ia fazer um quadro maravilhoso, belíssimo. Aqueles que não ia fazer um solzinho, um bonequinho de pauzinho e deu. Então não é a ferramenta que vai produzir pela gente. Estão vendendo IA para a gente como se a IA fosse produzir pela gente as coisas. Novidade para vocês. Se a IA pode fazer 100% daquilo que você faz, vai por mim. Não vamos precisar mais de você. Simples assim. A questão da IA é potencializar o que você tem para fazer melhor. Então o fato é como que a gente produz melhor com a IA, o que a gente cria melhor com isso, tá? E aí sempre eu uso uma metáfora que não é sobre a ferramenta ideal. Qual é a melhor ferramenta para fazer texto? Qual é a melhor ferramenta para fazer imagem? Aliás, uma conversa sincera. Qual é a melhor ferramenta de IA? Vai fazer uma grande diferença na vida de vocês. Se uma resposta chega em 10,52 segundos e a outra chega em 9,42 segundos, não faz diferença nenhuma na vida de vocês, porque nós estamos usando nem 1% do que a IA é capaz de fazer para a ferramenta. Nós estamos pedindo texto, imagem, coisa simples, análise de planilha. Então, assim, pega uma ferramenta que você se sinta confortável, que você gosta de usar e usa ela, mas usa a fundo. Por exemplo, o pessoal brinca comigo e fala assim, poxa, Caio, qual o melhor tênis para correr na rua? Eu falo, não sei. Tem quem gosta de Nike, tem quem gosta de Mizuno, tem quem prefere Adidas, Ace, cada um gosta do tênis que se acha mais confortável. Agora, um fato é, pode pegar o tênis mais caro da tua marca favorita. O tênis não vai correr sozinho por você. E o tênis vai ser melhor para você na tua produtividade só se você se empenhar, treinar todo dia, fizer a sua parte. Sozinho o tênis não corre. E as ferramentas de IA é igual, pessoal. Depende mais da gente do que da ferramenta. E ninguém está falando isso para a gente. É sobre nós, no final das contas. Entenda o seguinte, outro dia me perguntaram, eu estava escrevendo um artigo para 2035, como é que vai estar esse papo 2035. Eu falei assim, IA vai ser tão flat, tão igual para todo mundo, nós vamos estar tão no mesmo nível usando essas ferramentas, que é só o elemento humano que vai sobressair. Nesse exato momento, a gente estava em humanos usando IA, a gente subiu um pouquinho a régua, ficou distante. Daqui a pouco vai estar todo mundo no nível de IA, então vai ser humano de novo, porque as ferramentas vão estar iguais. Então vai ser sempre o humano nessa conversa. Por isso que essa conversa vai e volta. Vocês estão lendo cada vez mais o papel do humano fundamental nessa conversa de IA. Porque o hype de ter 2 ou 3 que usavam IA melhor já acabou. Todo mundo no teu escritório está mexendo com alguma coisa. Hoje é quem melhor tira proveito daquela coisa. Entendeu? Não é mais só quem usa na novidade. E as consequências? Aqui que está o papo. Ó. Vamos lá. Primeiro que a gente mudou. O maior concorrente de uma lojinha de bairro hoje é o marketplace na China. Talvez quando eu falo de alimentação ainda é um universo diferente, mas isso enquadra para vocês entenderem qual é o contexto de mundo que a gente tem hoje. Dona Tereza tem uma lojinha há 40 anos aqui no bairro de São Paulo. Há 40 anos ela vai uma vez por mês no Brás, abastece a lojinha dela, vai lá e fica atendendo no bairro. Mariazinha vai comprar com ela. Dona Tereza, é aquela blusinha cropped que está fazendo sucesso no TikTok? Ih, minha filha, eu nem sei do que você está falando. A próxima vez que eu for no Brás, eu vou lá e vejo se tem para você. Mariazinha atravessa a rua e faz o quê, pessoal? Compra na Shopee, compra na Shein, compra no Mercado Livre.
A concorrente da Dona Teresa não é mais a Dona Joana, que ela conhece. Mudou, é a Shein, cara. É um colosso que está tacando propaganda o tempo todo, está na rede social, está jogando desconto, e a Dona Teresa está lá no banquinho dela, sentadinha, fazendo tricô enquanto espera alguém entrar na loja dela para comprar com ela. O mundo mudou, e isso não é um fenômeno de São Paulo, do Sudeste ou do Brasil, é global. Globalmente falando, os pequenos negócios estão sendo esmagados por essa inércia que sempre tiveram em mudar, tá? Tanto que essa especialista, Kate Anquetil, lida com uma das mais revolucionárias em inovação, ela fala que a gente está vivendo o fim da era do desperdício. Competindo uma empresa pequena com uma Shein, gente, não tem mais espaço para ter desperdício no negócio. Na tua fábrica, na tua indústria, no teu restaurante. Quanto mais você desperdiça, o iFood está trabalhando na cozinha com outro cara para ter menos desperdício, para ofertar um preço melhor que o seu. Está desesperador isso. Não temos mais espaço para desperdício. E desperdício é dinheiro que você estava jogando fora. Mas pelo que você vendia, a balança compensava, você estava confortável com aquilo. Hoje aquilo é a diferença que faz você ser competitivo ou não. Está no desperdício do seu negócio. Desperdício de produto, desperdício de gente, desperdício de tempo. Qualquer coisa que você está desperdiçando tem que ser regulada, talvez com ferramenta de IA, tá? Porque quando a gente fala de IA, pessoal, não é sobre inovação. Quem acha que vai mexer com IA porque está inovando um negócio está perdido. IA hoje já é princípio básico de competitividade. Não dá para ser competitivo sem inteligência artificial. Vai ser cada vez mais difícil brigar no mano a mano. Ah, mas meu restaurante é na praia, cara, não muda nada, Caio. Poxa, talvez não mude. Poucos negócios vão ter uma dificuldade, vão conseguir sobressair por isso. Eu acredito na experiência ainda em cima disso. Mas vai ser cada vez mais difícil ser competitivo sem IA na conversa, tá? O fato é que a forma como as pessoas descobrem enquanto as empresas já mudou, tá? As escolhas hoje, pessoal, estão começando pelo review. Pelo review. Como é que a gente começa essa conversa pelo review, Caio? Abriu um restaurante, um sushi novo no teu bairro, certo? O que você vai fazer para descobrir se aquele sushi é bom? Você vai entrar no Google, ver um texto sobre aquele negócio? Você vai buscar você vai buscar no Instagram, no TikTok, um vídeo, para ver se alguém foi. Qual que é a experiência que está naquele restaurante? Será que é legal? Será que é bonito? Será que a música é legal? As pessoas não querem mais comprar produtos, as pessoas querem comprar experiências. Vou fazer um teste com vocês aqui, ó. Pode ser, pensa ou no último produto que você comprou, ou no produto que neste momento você quer comprar. Pensa aí, um minutinho. Pensou? Você realmente precisa de uma loja para comprar ele hoje? A gente não precisa mais de loja. Como é que a loja sobrevive? Como é que os negócios sobrevivem nesse contexto, vendendo experiência? É o benefício do produto que vende? Pode ver todos os influenciadores, quando te vendem, vendem benefício. Olha essa lanterna como ilumina longe. Né? Olha isso como limpa bem. Olha esse produto quando é gostoso. Olha essa pizza, o queijo que estica. É a experiência que a gente está vendendo em todos os sentidos, pessoal. Ninguém mais compra produto. Até porque, pela venda fria, SKU, como a gente fala, friamente falando na gestão, tá? Se for para comprar SKU, a gente vai sempre no drive da razão, preço. Quando a gente fala de experiência, a gente está indo para o drive da emoção. Quanto mais na emoção, menos tangível a preço o nosso consumidor é. Vocês sabiam disso? E vocês vão provar isso para mim agora. Talvez alguns aqui ainda acreditem que preço é o grande diferencial. Vamos lá. Todo mundo aqui tem uma pizzaria favorita? Levanta a mão, sim ou não? Todo mundo tem uma pizzaria favorita. Eu duvido que é a mais barata. Então por que a gente briga tanto em ser o mais barato para o consumidor quando a gente podia ser o favorito? A gente tem que brigar para o seu favorito. Onde está a tua margem, onde está teu respeito no mercado, está ali. Favorito, o cara não abdica. Preço, cara, se tiver um cara mais barato, eu vou trocar você. Se eu estou só por preço com você, cara, não é lealdade, não é fidelidade. A gente fala isso o tempo todo. Mas é por isso que a gente fala isso, tá? O fato é que as redes sociais, além de tudo isso, estão transformando não somente o marketing, mas a jornada do cliente nessa conversa, tá? Eu vou apresentar para vocês um conceito novo, que chama-se Scroll Rooming. Eu vou explicar ele já para vocês nesse papo do review que a gente está falando, tá bom? Primeiro, vocês já ouviram falar dessa palavra showrooming? Vocês não ouviram falar essa palavra, mas vocês já fizeram isso alguma vez na vida. Por exemplo, você vê a propaganda de um tênis da Nike lá na propaganda na televisão. Você achou bonito o tênis e tudo mais? Aí você resolve no final de semana entrar numa loja da Decathlon, da Centauro, numa loja de esporte que você gosta. Você foi lá e descobriu que aquele tênis da propaganda, no teu pé serve o número 44, que é meu caso. E normalmente quando o cara fala, e aí, vamos levar? Você fala o quê? Eu vou dar uma pensadinha ali, vou dar uma olhadinha. Você saiu da loja, abriu o Mercado Livre, ou um outro aplicativo de comparação de preço,
para saber se tinha um produto mais barato. Porque tênis é commodity. Se você comprou na loja premium ou na loja básica, se o produto é o mesmo, é um commodity, é preço. Certo? Isso chama showrooming, quando a loja virou um grande showroom. Ninguém estava na loja para comprar. Isso foi desesperador no começo da internet para muita marca. Foi desesperador. Só que, ao mesmo tempo que foi desenvolvido o showrooming, teve um outro conceito de mercado de compra fomentado, que é o web rooming. O que é o web rooming? Queimou o televisor na tua casa. E você precisa assistir a novela nova ou futebol que vai passar. Onde a gente começa a nossa jornada de compra hoje? Na internet. Por que a gente começa pela internet? Deixa eu ver se o produto que eu quero, que é esse televisor desse tamanho, desta marca que eu gosto, qual que está mais ou menos a faixa de preço dele. Para que eu não seja enganado no ponto de venda. E se eu decidir no ponto de venda? Porque eu levo na hora, ao invés de receber em 2 ou 3 dias de um fabricante ou de um lojista, eu posso levar na hora, hoje, o produto, e hoje à noite assistir televisão em casa, por exemplo, eu vou querer saber se aquele produto está muito caro ou muito mais barato, perto do que eu compro. Se aquele produto estiver naquela faixa de preço que eu já investiguei de manhã, bala, vou comprar. Se tiver mais barato, melhor ainda. Se tiver mais caro, então talvez eu opte por comprar no digital. Showrooming e web rooming, os dois pontos dependiam da tua decisão de comprar o produto. Você decidiu comprar o produto e você decidiu buscar ou começar no online ou começar na loja física, mas foi uma decisão sua. Estamos passando uma nova revolução. Esse mundo de algoritmo que prevê aquilo que a gente quer, que tem dados, que antecipa a nossa compra, gera o mundo do scroll rooming. O que significa isso? Quando você está navegando no TikTok ou no Instagram e de repente aparece e cai na tua frente um produto que você não fazia a mínima ideia que você precisava tanto. A minha amiga lá no fundo já está até desesperada. Ó. Né? Que você precisava tanto. De repente eu não sabia que eu precisava tanto num descascador de tomate cereja, cara. Fato. Né? Ou num cortador de ovo cozido, ou o que seja. Mas te venderam tão bem aquilo. E como é que eles sabem que você quer aquilo? Pelos dados. O algoritmo prevê, antecipa, faz cruzamento de pessoas parecidas com pessoas que compraram esse produto, tem exatamente o perfil que você tem, eu vou lá tacar uma propagandinha para você. E se tu arrastou para cima um dia para conhecer o produto, acabou tua paz. Dali para frente você vai receber produtos e mais produtos. Eu lembro no final do ano, eu fui fazer uma viagem para minha família, para Foz do Iguaçu, né? Falei, deixa eu dar uma olhada nesse negócio de perfume árabe. Pronto, a minha paz acabou ali. A partir de lá, e eu lamento falar para vocês, eu vou falar perfume árabe, perfume árabe, perfume árabe. No Instagram de vocês agora vai começar a aparecer magicamente só perfume árabe, né? Me agradeçam depois, tá? Brincadeiras à parte. O fato é que é isso, as marcas estão antecipando esse consumo da gente. A nossa busca está começando antes mesmo do que a gente quer no produto. As empresas estão antecipando essa coisa. A gente chama inclusive de discovery commerce isso. Não é nós indo atrás dos produtos, são os produtos, as marcas vindo atrás da gente. O mundo mudou categoricamente isso. Quando a gente fala de scroll rooming, a gente está falando de antecipar, né, essa compra. A gente está falando de personalizar cada vez mais a informação. Não é uma propaganda para todo o meu público, são micro propagandas para várias pessoas diferentes e principalmente a conveniência. Ainda mais com o TikTok Shop, por exemplo. Eu estou assistindo conteúdo, aperto o botão e compro na mesma plataforma. Não é o live commerce, pseudo live commerce que a gente fazia na pandemia, né? Assistia a live, entrava no link do WhatsApp para negociar com a pessoa no outro canal, cheio de atrito. Hoje, você assiste, aperta e já compra, né? Faz aquela compra da Amazon de um clique só. É terrível aquilo, né, cara? De repente, comprei, né? Não deu nem tempo de pensar. Apertei a compra de um botão só, foi embora, né? Então, se a gente... E olha só, e se aí, o showroom está mudando tanto assim, essa conversa que a gente está falando, o que vai acontecer com o Google, cara? E com a nossa estratégia de SEO? Durante anos, falar para você fazer transformação digital, investir em SEO, em anúncios, para colocar a tua empresa cada vez mais próxima como referência no Google. Se eu falar para você que esse mundo está acabando. Está acabando esse mundo, tá? Por que está acabando? Porque tem um novo termo que a gente usa, AEO, ou AEO, para simplificar, que é a Answer Engine Optimization, a otimização das ferramentas de resposta, dos mecanismos de respostas. Nós não queremos mais garimpar atrás da informação. A gente quer, nesse mundo de ChatGPT, a resposta pronta. E todos os sites, inclusive o próprio Google, já entendeu isso. Sabe quando você faz uma pesquisa no Google? Você vê que ele dá um resumão antes para você? Já feito pela IA? E isso está impactando seriamente as marcas. Mas o Google entendeu que se ele não fizer isso, ele vai ficar fora da conversa também. Tá? Então o que isso muda? Tá? Será o fim do Google conhecemos? Olha os dados que a gente já tem. Ó. 81% dos brasileiros utilizam IA principalmente como ferramenta de busca, segundo pesquisa da Google. Da Google. Quem tem criança aqui de 10 a 15 anos?
em casa. Fala para o teu filho fazer uma pesquisa, para você ver onde ele vai fazer a pesquisa. Ô filho, onde é que eu compro, sei lá, camarão fresco aqui perto de casa? Ele vai buscar no ChatGPT. Ele não vai usar o Google. É imediato, está lá, porque ele quer uma ou duas respostas, ele não quer 10 páginas com 10 listas de link em cada página, pode ter 100 opções. É 2 ou 3 opções que já passou por um crivo de curadoria, certo? 64% da geração Z usa o TikTok como ferramenta de busca, segundo a Adobe. A gente ia fazer bolo de cenoura em casa, você entrava no Google, na Ana Maria, para pegar a boa. Hoje você entra nos caras do OS Almanac, lá, Almanac. O cara faz a receita na hora, você quer ver a receita por vídeo. Ninguém mais quer ver texto, gente. Mudou o mundo drasticamente, tá? E ó, 25, o Gartner prevê que 25% das buscas já vão ser feitas por IA no ano que vem. Não está no meu slide, mas desde a semana passada, o ChatGPT já fez uma aliança com o Walmart nos Estados Unidos. Eu já pesquiso e compro pelo ChatGPT. Eu aperto o botão dentro do ChatGPT e já efetua a compra. Não entro no site do Walmart, não é um link que eu vou para o site do Walmart e fechar a compra. A compra já está feita dentro do ChatGPT. Vocês têm ideia do que isso vai mudar? Quem é o site de vocês, onde vocês estão, qual a classificação? Isso vai ser drástico. Drástico o papel do marketplace, do mundo. Tanto que assim, ó, essa é a Monday, uma plataforma conhecida de gestão de tempo, né? Só esse ano, perderam 23,5 de tráfego no segundo quarto, e 25 a mais só em julho. Está perdendo tráfego. Por quê? Porque se não aparece na resposta da IA, mas eu estava na segunda página de busca do Google, mas se você não tiver na resposta da IA, eles vão ignorar a segunda página. Vão ignorar 2 ou 3 links para baixo. Vai ficar preso só naquele resposta, naquele cabeçalho que vem à frente. O mundo está mudando drasticamente, tá? Pega a tua marca. Faça essa pesquisa depois da palestra aqui. Quem é você para o ChatGPT? Já fez esse teste já? Por exemplo, será que o ChatGPT conhece seu negócio? Quais são os melhores restaurantes da cidade de Itapopeba do Sul? Para se comer peixe, camarão. Vai aparecer o teu restaurante, seu restaurante? Vai aparecer teu supermercado, seu supermercado? Vai aparecer o que você faz no seu negócio? Qual é o melhor produto para tal finalidade? Pintar o cabelo, cortar, tanto faz. Vai aparecer a tua marca, vai aparecer o teu produto? Ou pior ainda, quais são os melhores na área de tanto? Por exemplo, advocacia, estética, arquitetura, decoração. Cara, se você não está na resposta, a gente antes tinha uma resposta que a gente aparecia na cauda longa. Qualquer site era gratuito montar site. Você montava o site, você ia aparecer no Google. Lá na página 30, lá longe, lá no fundo, certo? Meu trabalho era fazer o tal do SEO para trazer mais pertinho, cada vez mais. Um dia, quem sabe, estava na primeira página, esse era o desejo de todo mundo, certo? Hoje é o seguinte, é binário. Ou você está ou não está na resposta. Ou você aparece ou não aparece na resposta. Porque se as pessoas estão atrás da solução e você não aparece na solução, vá lá, elas não vão descobrir quem é você. Eu fiz essa mesma provocação numa convenção do Boticário que eu estava. Eu pensei, aqui é o print do meu Google, cara. Qual o melhor perfume do Brasil? Mostrei isso pro Boticário. Tá aqui, ó. Natura Luna, Boticário Malbec, Natura Ilha e Odora Royal. Graças a Deus, só apareceu tecnicamente o segundo maior concorrente que eles têm mais direto, Natura e Boticário. Mas você imagina o que é ser uma marca pequena de perfume tentando vencer no Brasil? Eu pergunto qual é o melhor perfume e nunca aparecer minha marca nisso. Como que as pessoas vão me descobrir? Vai ter que ser pela rede social, vai ser com vídeo, com outro tipo de ativação. Mas o Google, a busca, o ChatGPT, vai mudar drasticamente a maneira como a gente é conhecido no mercado. E é isso que a gente tem que estar atento. Puxa, Caio, mas o que a gente faz para isso? Então, SEO, aquilo que a gente lá, focado em mecanismos de busca, se aparecer lá na 10ª página e tal. Hoje já tem o A e O. É a ferramenta de A, ou você aparece ou não. É uma ciência nova. Ninguém tem um roteiro perfeito de como fazer para você aparecer em qualquer IA. E a receita de bolo, pasmem vocês, não é matar o SEO, é somar. É somar. Porque um bom trabalho, estando em bons sites, estando bem ancorado, a chance de você aparecer na busca da IA é maior. Uma coisa não sobressai a outra. Inclusive, a gente tem brincado que o papel do RP, daquele profissional de imprensa que arranjava entrevista, botava você no site, no meio das notícias, se tornou necessário. Porque é o jeito de você estar no meio do Globo, do Estado, da Folha, aparecer falando de alguma coisa, mas aparecendo. Porque quanto melhor a fonte, melhor para aparecer. Está aqui, ó. Tanto a gente fala, ó, busca ser citado em fonte confiável. Tá? A IA não vai ler site como humano, mas ela vai cruzar informação e priorizar dado consistente em fonte bem estabelecida. O link vai importar menos, mas a autoridade vai importar mais. Ó. Ter backlink já foi essencial. Agora o que conta é sua presença
recorrente em diversas bases confiáveis. Por que recorrência? Porque conteúdo desatualizado não é mais suficiente. Uma vez eu gastei uma grana, fiz muito bem meu trabalho e parei. Não fiz mais nada faz um ano. Adivinha só, você vai ficar para trás. Ela vai buscar sempre informação atualizada. Quando eu pergunto qual é o melhor, ela vai pegar qual é o melhor hoje. Então tem um trabalho extra da gente, tá? E produzir conteúdo profundo e validado aqui na internet, tá? E a gente já passa hoje, inclusive, por uma nova revolução da IA. Você deve ter ouvido falar bastante sobre isso, que é o papo dos agentes de IA. Igual eu falei no começo para vocês, só tomem cuidado com essas galhofadas todas que são vendidas para a gente como coisas perfeitas, tá? Por exemplo, poxa, Caio, eu ouvi falar que o ChatGPT tem um agente de IA que automatiza algumas coisas para mim. Tem. Vocês já usaram já? É terrível. Porque se você pedir o que um agente faz, hoje essas ferramentas são pergunta e resposta. Faça um texto, ele faz um texto e para. Se você quiser uma outra coisa agora, faça isso. Ele vai fazer uma segunda ação a partir do que você pede, mas ele sempre faz uma ação. O agente, você pode cruzar várias informações em sequência. Faça isso, depois revise, depois faça assim, faça assado. Só que já viu como ele produz isso? Ele fica mostrando para você. E aquilo que você faria 2 ou 3 perguntas em 10 minutos, ele leva 20 minutos para entregar uma coisa, às vezes, até pior. Então, cuidado com essa automação de agente por enquanto. Tem muita ferramenta boa, corporativa, para a indústria, de agentes, que produzem muito bem os dados, mas boa parte dessas ferramentas rasas que a gente vai tateando, elas não são tão eficientes por enquanto. A tendência é, lança, está em beta, vai melhorando, 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 um dia vai ser muito boa para a gente. Mas toma cuidado com agora automatizar tudo não é ainda um bom caminho, tá? Mas o que significa isso, Caio, desses agentes, tá? O fato é, como eu falei para você, você pode ter na tua empresa, num futuro muito próximo, várias ferramentas que vão ajudar você a conversar com diversas áreas da tua empresa, ou elas mesmas se dialogarem buscando um determinado objetivo. Por exemplo, você vai lançar um produto na tua empresa, precisa de uma campanha para isso efetiva. Vai ter um agente de IA de marketing produzindo, que vai alinhar com o agente de IA de comercial, qual que é o melhor jeito de pôr isso no ar, que vai agendar com o financeiro quais são os investimentos possíveis para fazer isso, e que vai alinhar com o agente de operação para botar isso na rua. E vai te entregar a campanha perfeita. No nosso mundo de consumidor hoje, por exemplo, se você, daqui a um breve espaço de tempo, você queira fazer uma viagem para a Europa, lá, eu tenho essa janela de tempo para fazer essa viagem, eu tenho esse budget, já crie reserva para mim a melhor viagem possível. Dentro do que você sabe que eu gosto, o tipo de hotel, o tipo de restaurante que eu gosto. Ele vai criar os roteiros, vai fazer as reservas, vai te entregar o pacote completo, com agenda de voo, com agenda de reserva, você pode questionar ou não, mas ele te entrega um pacote completo. A gente está muito em breve, isso vai acontecer com a gente, bem perto, tá? Ou a tua despensa, você bota uma cesta de produtos que você quer comprar para a tua semana na tua casa, ele vai buscar em cada mercado o melhor preço, vai fazer um compilado e vai te entregar em 2 ou 3, por exemplo, entregas específicas. Isso vai acontecer, tá? Isso causa uma nova revolução para a gente, tá? Que a gente veio do universo do varejo tradicional, que é o que a gente sempre conheceu, do lojinha, certo? Desde o começo da humanidade. A gente veio há 30 anos falando do digital. A gente vem há 15 anos falando do comércio mobile, que hoje domina o comércio, boa parte dele do que é digital hoje é no mobile. A gente compra via celular. A gente vai passar a ter o que a gente chama de comércio agêntico agora, onde os agentes de IA vão fazer esse intermediário de compras entre marcas, vão conversar sozinhos fazendo esse tráfego para a gente. Hoje, 25% do tráfego da internet já é feito por IAs que já estão buscando e fazendo alinhamentos de ferramenta. Isso já está acontecendo no tempo presente, não é futuro para a gente não, tá bom? Tanto que a gente brinca que na tua empresa, a área de TI deve ser o RH dos agentes de inteligência artificial. Vai ser um papel de TI achar qual a melhor ferramenta, qual o melhor agente, como se fossem pessoas, diretores, trabalhando na tua empresa em prol do seu negócio. Tá? Fechando isso, concluindo todas essas transformações, eu tenho certeza que trazem novos desafios, dá uma pulga atrás da orelha para a gente, uma grande questão de interrogação, mas também traz muita oportunidade. A gente está no começo dessa jornada, pessoal. Dá tempo de fazer muita coisa ainda. Nenhuma marca vai ser varrida do mapa por isso ainda. Mas dá tempo, tem que ficar ligado, porque em pouco tempo, todas essas transformações, principalmente essa questão de busca que eu falei para vocês, tende a mudar drasticamente a maneira como a gente se comporta e compra hoje, tá bom? Guarda isso para você, ó. Foque-se em aprender com profundidade ao menos uma ferramenta de IA. Pega uma e vai com profundidade. 2, há novos cenários aqui, scroll rooming, AO, transformando essa jornada onde, quando e como as pessoas compram, tá? E por último, essa frase já é chavão, muita gente usa, mas é de suma importância ainda, ó. Você ou sua empresa não vão ser substituídos por uma IA, mas por alguém que usa IA melhor do que você ou sua empresa, certo?
Pessoal, se fez pensar, faça acontecer. Meu nome é Caio Camargo. Uma honra estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado.